Graça e paz a todos, graça e paz a você que está me vendo aí, glória a Deus por tudo, amém? Vamos meditar na palavra do Senhor, vamos abrir no livro de 1 Reis, vamos meditar nesta manhã em 1 Reis, capítulo 19, os versículos de 1 a 4, são 4 versículos, um pouco extensivo, mas uma história muito interessante que é importante nós lermos nesta manhã, para você não deixar o medo lhe dominar, amém? Eu quero mostrar 5 reações quando nós somos afligidos por uma notícia ruim, pelo medo. Quais são as reações humanas, né? Que tenhamos, sempre quando recebemos uma palavra negativa, uma palavra que não gostamos, ou recebemos uma notícia ruim, qual é o comportamento humano, né? Vamos ler a palavra do Senhor? 1 Reis, capítulo 19, versículos de 1 a 4, amém? Graça e paz a todos, amém? Vamos ler a palavra do Senhor, nessa manhã vamos meditar, 1 Reis, capítulo 19, versículos de 1 a 4, diz assim a palavra do Senhor. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como tinha matado todos os profetas à espada. Então Jezabel, a rainha Jezabel, mandou um mensageiro a Elias dizendo-lhe: faça-me os deuses como lhes aprouve se nesta manhã, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a vida daqueles, ou seja, dos profetas. Temendo, pois, Elias, levantou-se e, para salvar a sua vida, fugiu e chegou a Berseba, e que pertence a Judá. E ali deixou o seu moço, ou seja, o aluno de Elias foi deixado em Berseba. Ele mesmo, porém, sozinho, se foi para o deserto, a caminho de um dia, e veio, se assentou debaixo de um pé de zimbro, e pediu a si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Pai, este é o teu momento, esta é a tua hora. Fala ao coração dos teus filhos, é meu coração. Desde já repreendemos o ladrão da semente para que não roube o que vai ser semeado agora em cada vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar, meus amados irmãos que estão aqui na nossa congregação. Meus amados irmãos, eu quero nesse momento compartilhar com vocês as 5 reações do medo, né? Quando nós somos afligidos pelo medo. Essa ministração fala sobre que não devemos nos deixar ser dominados pelo medo. O medo é algo humano, ou seja, todos nós temos. Agora, a diferença é ter medo e a outra coisa é ser dominado pelo medo. Eu, por exemplo, se eu ficar do lado oposto de um precipício, é evidente que por pressão e por necessidade de preservação da minha vida, eu vou ter medo de cair. Né? Um fato desconhecido, né? Talvez uma turbulência de avião, talvez um lugar escuro, talvez um animal selvagem. Imagine você, eu já tive isso aí, você está num pasto e aparecer aquele boi selvagem, misericórdia, você corre que não vê a hora, no instante você se torna um grande velocista, né? E aí, eu me lembro uma vez que eu recebi uma carreira de um animal desse, que tinha uma cerca de arame farpado. Nossa, eu passei por ali que parecia um foguete, que eu nem vi, que depois eu estava todo riscado com aqueles arames farpados, mas o medo é tão grande, que dizia um pastor amigo meu, que faz você até subir em pé de Mandacaru. Você pode não saber descer, mas que você sobe com medo, sobe. Então, eu não sei quantos de vocês estão me vendo aí, ou quem está aqui na igreja, já passou uma situação de medo, que você depois assim olhou para trás e disse: nossa, como é que eu tive coragem de fazer um negócio desse? Como é que eu tive forças para fazer um negócio desse? Corri léguas. Eu me lembro de um vídeo que eu assisti, de uma senhora que estava dentro de um hospital, e ela estava mancando com algum problema nas pernas, e apareceu um boi selvagem. No instante ela ficou curada, saiu correndo, e nem parecia que ela estava com aquela dor nas pernas. Por quê? Porque o medo, o sentimento de autoproteção faz com que a gente tome iniciativas que depois a gente começa a raciocinar e colocar a mente no lugar e começa a dizer: nossa, como é que eu fiz isso? Como é que eu pude agir dessa forma? Da mesma forma acontece o medo quando causa em nós aquele sentimento, né, de falta de controle, de falta de estabilidade emocional. Quantos de nós não passamos por situações que o medo nos dominou?
A diferença de você ter medo de uma situação que lhe custe a vida, que lhe custe dor, é uma coisa. A outra coisa é você ter um medo, que esse medo começa a te dominar, que esse medo começa a te fazer fugir dos propósitos de Deus, de fazer você fugir daquilo que Deus quer para você, de você deixar de fazer uma coisa porque você tem medo e o medo está te impedindo de passar. Algumas pessoas me perguntaram: pastor, você tem muito medo de voar? Eu não gosto de voar, eu prefiro ficar com os pés no chão. Se Deus me fizesse para estar voando, sempre tinha me dado asas. Mas aí quando a gente está voando, a gente sabe que é Deus que está nos protegendo. A gente está viajando de carro, a mesma coisa. Quantas vezes eu tive que pegar estradas, viajar por esse Brasil para ministrar a palavra, passando por situações difíceis, né, de pneu furando no meio da estrada, no meio do escuro, e você tem aquele medo, é natural. Mas esse medo não me deixou de fazer a obra de Deus, sabe? Não me deixou de fazer aquilo que era certo de fazer. Ou seja, não é porque você tem medo de uma coisa que é pecado. O ruim e o pecado é quando você se deixa dominar por este medo para contrariar a vontade de Deus. Por exemplo, eu tenho família, eu tenho minha esposa, né, que ela falou agora há pouco, a pastora Avelina, e tenho 2 filhas. É evidente que a gente, como pai de família, como ser humano, a gente fica preocupado com tantas notícias ruins, é tanta gente pegando esse vírus, né? E a gente fica preocupado com a nossa família e quer preservar a nossa família, a nossa saúde, a nossa casa, não é? A nossa saúde é muito importante. Mas aí, muitos de vocês que estão me vendo aqui, que também tem esse medo normal, razoável, mas não lhe impede de ir trabalhar, não lhe impede de você ter que fazer as suas atividades fora de casa, porque tem coisas que são importantes, são necessárias. Você vai comprar vai no mercado, vai numa farmácia. Então assim, muitos irmãos que estão vivendo aqui têm aquele receio, aquele medo de sair e pegar o coronavírus, mas mesmo assim vai para o culto, mesmo assim vai para o trabalho, se protegendo, é evidente, irmãos, porque o medo não significa você ir com cara e coragem para fazer aquilo, né? Que seja falta de controle, falta de moderação. É evidente, irmãos, que nós temos que fazer a nossa parte. Um dia um irmão perguntou para mim, disse: pastor, por que a igreja tem um alarme, né? Aqueles alarmes de segurança? A igreja não acredita, não é, Diácono Alfredo, que Jesus está controlando, protegendo a igreja com seus anjos, que os anjos não estão acampados aqui? Os anjos estão acampados, amém, irmãos? Mas, no entanto, a gente coloca o alarme, coloca o cadeado, coloca a porta. Por que isso? Porque aquilo que é possível nós fazermos, nós vamos fazer. Se tiver que colocar uma corrente na igreja para prender o cadeado, amém. Aí você: mas pastor, você não está acreditando que Deus vai proteger? Claro que eu acredito. Queridos, quando um ladrão quer assaltar, não tem alarme, estou certo? Não tem cadeado, não tem corrente, não tem tranca, ele vai lá e passa. Não tem cachorro, pode ter o que for. Até porque um dos lugares mais seguros do mundo, que é o banco, é assaltado. E um dos carros mais protegidos, mais bem protegidos do mundo, são os carros de transporte de valores, também são assaltados. Empresas de segurança, né, que são aquelas empresas que são responsáveis por guardar dinheiro, com muros altíssimos, com proteções, com tudo, são arrombadas, os bandidos vão lá, explodem lá o muro delas, entram no portão, faz refém os funcionários, roubam o dinheiro das transportadoras de valores. Então não tem lugar seguro aqui embaixo, não tem. Somente debaixo das asas do Altíssimo, amém? Mas a igreja também está no mesmo processo. Nós fechamos a porta, nós colocamos cadeado, nós trancamos. Não fazemos isso por medo, mas por cuidado, por uma autopreservação, por um cuidado necessário que é possível nós fazermos. Agora, saber que nós confiamos nisso, de forma alguma. A nossa confiança vem no Senhor, amém? Não é porque você tem um plano de saúde que você confia nos médicos. Por quê? Se plano de saúde salvasse a vida de pessoas, quem tem plano de saúde não morria. E morre do mesmo jeito. E quem tem plano de saúde muitas vezes morre com erro médico. Os grandes médicos também erram. Então a gente tem que lembrar, irmãos, que muitos pilotos de avião que caíram, né, que morreram, cometeram falhas primárias, foram pilotos experientes. Então a gente tem que entender que o homem, o fator humano, ele sempre vai ser um fator fraco numa situação de segurança. Você não pode confiar. A Bíblia diz que nós não devemos confiar na força do homem, amém? Então nós temos essa situação, passamos um momento de perigo, a gente acaba tendo 5 reações, que eu quero abordar essas reações nesta manhã, reações ao medo, a estrutura humana. Esse texto que eu li para vocês é o texto do profeta Elias.
Um homem que eu digo para vocês que, comparado aos nossos pastores de hoje, é um grande homem de Deus, é um grande profeta. Um dos maiores profetas da Bíblia, que fez fogo do céu descer, que enfrentou 400 profetas de Baal e venceu ele no grande desafio do Monte Carmelo, que determinou que não ia chover, através daquela palavra que Deus tinha dado a ele, e ele falou, enfrentou reis, enfrentou Acabe, enfrentou a Jezabel, teve grandes vitórias, grandes momentos espirituais. Mas Elias, Deus permitiu que isso acontecesse para demonstrar para mim e para você, você que ora, meu irmão, você que busca, você que lê a Bíblia, você que tem uma vida fiel a Deus, você que trabalha na obra, você que é pastor, você que é levita, músico, você que é mulher de oração. Ah, pastor, aquela mulher, uma mulher de oração, ela nunca vai ter medo. O senhor pastor, um bispo, misericórdia, um bispo é um homem muito forte, misericórdia, você não imagina como eu sou fraco e dependo exclusivamente do Senhor. A nossa força não vem de nós mesmos, mas vem do Senhor. Tudo aquilo que Elias tinha feito, fogo veio do céu, a chuva que parou foi Deus que parou, foi tudo obra do Senhor, foi obra espiritual. Então Elias é limitado tanto com vocês, tanto quanto eu. E no momento de fraqueza, a Bíblia diz que ele recebeu uma palavra, um aviso, uma notícia, que no outro dia, naquela mesma hora, a rainha o mataria, como tinha acontecido com outras pessoas que desafiaram aqueles reis e morreram. Agora Elias sentiu na pele o medo da morte, o medo, daquela mulher cumprir aquela palavra e ele acabar morrendo à espada. E aí ele fugiu com medo, ele empreendeu a fuga e fugiu daquele momento. E aí eu quero abordar para vocês 5 situações das quais nós podemos estar vivendo. Você que está vivendo aí, você pode estar vivendo isso. Nós recebemos uma grande notícia negativa, muitas pessoas estão morrendo, o vírus está se espalhando, nós temos dificuldade de ministrar a palavra no presencial, e a gente tem visto muitos irmãos dominados pelo medo. Muitas pessoas que estão dominadas pelo medo, a primeira coisa que ela diz: não estou com medo, eu estou tendo apenas uma precaução, eu estou vigiando. E aí começam a fazer comparações completamente equivocadas, como, porque a Bíblia diz lá no Egito, que o anjo da morte, quando passava por Egito, Deus mandou os israelitas ficarem dentro de casa. Irmãos, não vamos levar o contexto, dessa situação, não vamos deixar esse contexto fora, o texto fora do contexto vira pretexto. Porque naquele tempo foi só um dia, foi só uma noite que o anjo da morte passou pelo Egito. E segundo, havia um propósito de libertação, de tirar o povo do Egito. Se você quiser aplicar esta palavra, significa que Deus está tirando você daqui para levar para o céu. Então não é esse fato que nós estamos vivendo. Nós já estamos um bom tempo nessa situação. Então eu comparo muito a situação que estamos vivendo hoje com um deserto e não com a saída do Egito. Então não vamos misturar as coisas. No entanto, a gente tem um momento na vida, todos nós, principalmente os mais jovens, ou quando digo os mais jovens que não estão fora da faixa de risco, que precisam trabalhar, pastor, o governo tem que ajudar. Misericórdia, o governo, ele recebe dinheiro dos nossos impostos. Se as empresas estão fechando, tem tanta dificuldade financeira, como é que vai pagar um salário digno para o trabalhador? E sem contar que o padrão de vida que as pessoas tinham trabalhando é muito diferente do dinheiro que o governo vai oferecer. Ou seja, ali não dá para o sustento de muitas famílias, irmãos. Como é que pode uma família com 4, 5 filhos ser sustento com R$600? É muito pouco comparado ao nosso custo de vida hoje. Muita gente pagando aluguel, muita gente dependendo de ajuda de amigos, de irmãos, porque é um momento muito difícil. E aí, neste quesito, as pessoas dominadas pelo medo começam a não querer sair para nada. O que eu acho interessante é que muitas pessoas que estão assim, e eu quero até abordar esse assunto muito importante nesta manhã, é que elas vão trabalhar, porque precisam trabalhar. Algumas vão comprar, vão para a farmácia, vão para supermercados, mas não podem ir à igreja porque na igreja está cheio de coronavírus. E o que eu tenho visto assim, a gente tem visto uma certa incongruência, ou seja, os ônibus cheios, as pessoas andando nos ônibus cheios, nos metrôs cheios, nos trens cheios, no ambiente de trabalho você convive com pessoas, mas eu estou distante uma da outra. Se eu pudesse, eu filmaria aqui a igreja para te mostrar a distância que as pessoas estão uma das outras aqui.
Então a igreja está aberta, mas no entanto as pessoas podem ir para uma sala trabalhar no trabalho, vai de segunda a sexta trabalhar, pega um avião, né? Inclusive o avião é um lugar fechado, você fica ali 1 ou 2 horas fechado naquele avião. Ah, pastor, mas eu estou de máscara. Os irmãos também estão de máscara aqui na igreja. E você pode contaminar a sua família indo para o supermercado. Nós conhecemos muitos irmãos que não estavam frequentando os cultos e pegaram coronavírus. Então, meu querido, meu amado irmão, não deixe o medo lhe dominar. Não deixe o diabo dominar você através do medo, porque o que ele está aproveitando essa oportunidade para distanciar o crente da comunhão está sendo extraordinário. Eu não estou falando que a presença de vocês na igreja é a única forma de vocês irem para o céu, e não é verdade. Nós dependemos exclusivamente da nossa fé, que a Bíblia diz que a fé vem pelo e ouvir o quê? A palavra diz, não frequentar um culto, mas quando nós frequentamos o culto, nós temos comunhão. Quando nós frequentamos um local, nós temos pessoas que com a mesma fé vão nos ajudar, vão ser companheiro. E o que é importante, o que a pastora Avelina falou no início, quando nós abrimos o culto, que Deus deu para cada um dom. Deu para cada um aqui que está aqui um dom. Deus deu um dom porque nós somos membros, e como membros de um corpo, todos nós temos uma função. Temos um propósito funcional. Amém? Você tem um propósito funcional no corpo de Cristo. Ninguém está no corpo de Cristo para ser espectador. Ninguém está no corpo de Cristo apenas para dar dízimo e oferta. Você tem uma rede de relacionamentos que eu não tenho. Quantos amigos que você tem, que nós temos, e que não são incomuns, ou seja, o meu amigo não é seu amigo. Então essas pessoas que nós temos acesso, somente eu posso pregar, somente eu estou lá perto delas, porque é a minha família, são os meus amigos, é o meu ambiente de trabalho. Por isso que Deus te colocou lá, para que você seja luz em meio às trevas. Deus tem dado talentos para a igreja, Deus tem dado os dons espirituais para a igreja, Deus deu chamado na tua vida, Deus lhe usa para orar, Deus te usa para aconselhar, Deus te usa para orientar pessoas, Deus te usa só para abraçar alguém, para a pessoa se sentir abraçada e querida. E com a ausência desta comunhão, a gente perde isso. É evidente que agora nós não estamos nos abraçando, né? Estamos seguindo as ordens, não por medo, mas por cautela, por moderação. Mas com certeza, irmãos, o diabo está se aproveitando desta situação que estamos vivendo para te afastar do corpo de Cristo, para te afastar da comunhão. Veja com a sua fé. Ah, pastor, mas eu ligo para os irmãos que estão assim distantes. E aí, irmão, está bem? Estou bem com Jesus, mas já faz uma semana que não tem tempo para ler a Bíblia, e que você está perdendo a oportunidade de ser tratado pelo Senhor. Você está perdendo a oportunidade de ser tratado e de ajudar outras pessoas a serem abençoadas, porque a sua ausência do corpo de Cristo também aponta a ausência de tratamento, de que através de live, irmãos, não é a mesma coisa. É evidente que nós estamos aqui transmitindo para todos vocês essa palavra, mas como aconteceu com o profeta Elias, como aconteceu com Pedro, muitas pessoas estão fugindo por medo, e a primeira reação é exatamente essa. A primeira reação que nós agirmos, que nós tomamos quando nós sentimos medo, é fugir, é tentar fugir, é tentar se afugentar, é tentar fugir daquela situação, é se levantar da onde Deus te colocou para fugir para outro lugar. Quantos queridos irmãos por medo estão em fuga? Como assim, pastor, estou em fuga? Você está saindo talvez da empresa, você está saindo do seu ambiente de trabalho, você está saindo muitas vezes de uma situação porque isso te levou a ter medo. A segunda coisa que faz você fazer depois de fugir é abandonar os seus amigos. Quando a pessoa está com medo, ela começa a abandonar as amizades, ela começa a abandonar os relacionamentos. Pode observar que quem vive com medo não consegue se relacionar com muita gente, porque essa pessoa começa a ficar com medo até das pessoas. A Bíblia diz que Elias abandonou o seu moço, ele deixou o seu moço em Berseba. Talvez você diga, mas bispo, ele deixou porque ele queria preservar o moço, ele queria preservar o jovem, sabe, pode ser, mas ele deixou também porque ele não queria mais ter companhia. Ele não queria, tanto é que é verdade que ele foi se isolar no deserto. A Bíblia é a terceira ponte, é a terceira reação humana ao medo, é se isolar. E eu não consigo me isolar com alguém do meu lado, eu preciso ir para um deserto sozinho, ou para uma caverna. Quantas pessoas, irmão, você tenta falar com o irmão, verdadeiramente parece que abriu um buraco no chão, o irmão sumiu. Cadê aquelas pessoas que falavam contigo? Cadê aquelas pessoas que se relacionavam com você? Essas pessoas não falam mais. Muitas vezes você manda até a mensagem pelo Face, ou pelo Instagram, ou pelo WhatsApp, e essas pessoas muitas vezes até visualizam, mas não sentem mais desejo de falar com ninguém.
não sentem mais vontade de se relacionar com ninguém, estão com medo de se relacionar. Porque agora, se alguém der um espirro do lado, você começa a repreender. Está repreendido em nome de Jesus, está repreendido em nome de Jesus. Não é assim que acontece? Não é isso, irmão, que nós estamos fazendo hoje? É isso que muita gente está fazendo. Quando a gente fica sabendo assim, olha, tem alguém naquela rua com coronavírus, ninguém quer passar por perto. É uma verdade, é uma preservação de vida. Mas aí já começa a não ir nem na rua, já começa a não querer mais ir nem no bairro, nem na cidade. E aí começa a ser dominado pelo medo. Então a primeira reação do profeta foi fugir. A segunda reação foi abandonar seus amigos, ou seja, começar a se distanciar das amizades. A terceira coisa, se isolar. A quarta coisa que Elias fez foi se render. A gente começa a fugir, a gente começa a abandonar, se isolar e também a se render. Quando ele disse, eu quero pedir a morte, Senhor, eu não mereço viver. Eu me entreguei, eu me rendi, eu abri mão. É quando você começa a dizer assim, pastor, eu abri mão da minha família. Cara, eu não quero mais saber, eu já insisti demais. Essa pessoa não muda, essa situação não muda, sabe? Eu já orei demais por esse coronavírus sair. Nós já fizemos campanha, nós já fizemos jejuns, nós já levantamos a igreja, a coisa não passa. As pessoas agora estão dizendo assim, eu vou conviver com a máscara, agora eu vou comprar máscaras personalizadas. Vou colocar uma máscara com a marca da igreja. Vou colocar uma máscara agora com várias frases, porque agora eu vou ter uma. Como as mulheres tinham, né, meu querido irmão Diácono Alfredo? As mães tinham vários sapatos em casa para combinar com a roupa. Agora vai ter máscara para combinar com as roupas. Vai ter a máscara preta que combina com a roupa preta. Vai ter a máscara azul que combina com a roupa azul. Nós já vamos. Veja o ponto que nós chegamos. Nós estamos vendo combinações de máscara agora. Ninguém está saindo com máscara. Não, eu vou sair. Essa semana eu estava num supermercado e eu vi uma senhora com a máscara com a boca de cachorro. Eu não sei se eu ria daquilo ou eu chorava, porque nós chegamos a um nível que nós estamos agora com marcas das máscaras. Daqui a pouco vai ter a máscara da Lacoste, vai ter a máscara das grandes grifes agora. Você agora já tem, na verdade, já tem máscara, a gente já tem máscara. Essa semana eu cheguei no supermercado, na semana retrasada, eu vi um rapaz entrando com uma máscara, parecia um astronauta. Ele tinha uma máscara que prendia aqui atrás, um negócio, eu não sei se ele é um doente terminal, mas a máscara dele parecia que ele estava em outro planeta, parecia um extraterrestre. Sabe, nós estamos vivendo essa fase. Então as pessoas estão se rendendo já, dizendo assim, agora, poxa, a gente vai viver essa máscara durante 2, 3 anos. Eu vou ter que ter uma caixa de máscara diferente, de várias cores. É capaz de você em casa ter uma máscara de cada cor. É capaz de você ter uma máscara branca, uma azulzinha, uma lilás, uma com um coraçãozinho, outra com as listas, porque cada máscara você vai usar num ambiente diferente. Nós vamos ter máscara futuramente com a pregação do evangelho toda aqui. Vai ter aqui, ó, Jesus salva, Deus te ama. Eu não posso falar nada, mas a máscara pode. E vai ter essa máscara também, a máscara escrito misericórdia. Nós vamos ter muitas máscaras. Irmãos, é sério o que eu estou falando, vocês estão rindo, mas é uma verdade. Você em casa, quantas máscaras você já tem aí? Dá uma olhada na sua gaveta. E aí as pessoas estão olhando na internet para ver, como é que chama? Tipo de máscara diferente agora. Então nós já estamos nos adaptando a isso. Não que devemos, de alguma forma, não usar as máscaras. Não estou falando isso. Eu estou falando que a gente já está se adaptando ao problema. A igreja já está agora, não, vamos conviver dessa forma, se conformando. A Bíblia diz que ele chegou um momento ali e disse, eu não mereço viver mais, Senhor, está bom do jeito que está, o Senhor me leva e acabou. Quantas pessoas estão se rendendo? Quantas pessoas estão vivendo, não dormem direito, estão se rendendo? Deus, eu vou ficar desse jeito até quando o Senhor quiser. Deus quer que você ore, Deus quer que você clame, Deus quer que nós venhamos a buscá-lo. A Bíblia diz, buscar-me-eis e me achareis quando buscardes de todo o vosso coração. A Bíblia diz que ele se rendeu. E o último ponto, ele começa a desacreditar, quando ele diz assim, eu não sou melhor do que meus pais, eu não mereço a vida que eu tenho, eu não sou melhor, eu não sou isso tudo que as pessoas estão achando que eu sou, esse profeta todo, eu não sou melhor do que eles. Eu começo a desacreditar do que Deus tem colocado na minha vida, eu começo a desacreditar o meu chamado, desacreditar daquilo que Deus tem colocado, a capacidade que Ele tem colocado em mim. Eu começo a dizer, eu não tenho mais condições de mudar essa situação, enterrando o talento. Então a primeira reação do medo é fugir. A segunda, abandonar os amigos, as amizades, os relacionamentos.
O terceiro, claro, que já vai com consequência, é se isolar. Ele foi para o deserto. O quarto é se render, quando você diz assim: olha, eu não posso ter forças mais para nada, eu não vou ter forças mais para mudar isso, eu vou me acostumar com essa situação. É melhor me acostumar do que ficar batendo com ponta de faca, a mão de ponta de faca. E a quinta e última coisa é começar a desacreditar de si mesmo, desacreditar em Deus, desacreditar das promessas de Deus. Quem está comigo começa a desacreditar do que é capaz de fazer, porque você está com tanto medo, que aquele homem que fez fogo do céu descer, aquele homem que fez a chuva parar, por um tempo Israel estava com medo da rainha Jezabel. Sabe, então esse homem, ele passou naquele momento uma situação difícil. Ele se deitou debaixo do pé de zimbro. A Bíblia diz lá no versículo 5 e 7, ele deitou-se e dormiu debaixo do pé de zimbro, que é uma árvore pequenininha, não é uma árvore grande não, viu, irmãos? É uma árvore pequena, é um arbusto que nasce no deserto. E a Bíblia diz que ele se deitou, ele se rendeu, ele abriu mão da vida. Ele disse: eu vou deitar aqui e vou esperar a morte, porque ele não comia e não bebia. E se você não come e não bebe, é evidente que a morte bate na sua porta. E ele estava ali entregue, dormindo. Quantos cristãos estão vivendo assim? Foram dominados pelo medo, foram dominados pela fraqueza espiritual, e agora estão dormindo em casa. Pastor, não estou dormindo, eu estou acordado, eu estou até lhe vendo. Eu não estou falando desse sono, eu estou falando do sono espiritual, que você perdeu a conexão com Deus, você não ouve mais a voz de Deus. A única voz que você ouve é a voz do medo, é a voz do espírito de medo que já tomou conta de você, dizendo que você não tem futuro, que vai ser uma sorte se você chegar a dezembro vivo. Quantas pessoas estão deitadas debaixo do pé de zimbro? Quantos cristãos estão dormindo espiritualmente? Quantas pessoas estão ali mortas e morrendo espiritualmente e não pedem ajuda? Mas a Bíblia diz que Deus levantou um anjo, e o anjo chegou até Elias, e Deus está levantando um anjo nesta manhã para tocar em você. A Bíblia diz: esse que um anjo tocou-lhe, Deus está tocando agora em você. Você que está em casa, me vendo neste momento, Deus está tocando em você. Deus está tocando em vocês que estão aqui nessa igreja, dizendo assim: acorda, porque a jornada não terminou, o teu tempo não terminou. Agora que você começou a ser profeta aqui nesta nação, agora que você começou a ser profeta na sua casa. Tem pessoas achando até que não vão casar mais, porque a pandemia está tão grande que não há mais perspectiva de uma melhora no futuro. E Deus está mandando falar para você: acorde. Amém ou não? Diga para você mesmo, diga: eu preciso acordar. Aí você: mas pastor, eu já estou acordado. Eu não sei, vamos ver quem Deus vai despertar, porque a gente não sabe quem está dormindo quando a gente é despertado, não é verdade? Muitas vezes a gente está dormindo e nem percebe que está dormindo. Ah, mas você pode estar dormindo, e aí Deus está te levantando nesta manhã, e Ele diz: levanta-te e come. Levanta-te e come, porque Ele colocou pão para lhes comer. Deus está colocando o pão aqui, ó, a palavra de Deus para você e para a sua família. Deus está te alimentando. Levanta nesta manhã, meu irmão, com esta palavra. Levanta, minha irmã, esta palavra. Ah, pastor, Deus me trouxe para cá, para quê? Está te levantando nesta manhã com esta palavra. Essa palavra está vindo do coração de Deus para te alimentar nesta manhã, para dizer para você que perdeu a fé, perdeu a esperança, está dominado pelo medo, que ainda há esperança, que Deus tem poder para reverter qualquer situação. Mas a necessidade, irmãos, é que você tenha que comer. Coma. Ele viu pão cozido sobre as brasas, pedras em brasas e uma botija d'água. A Bíblia diz que ele comeu e bebeu e tornou a dormir. Quantas pessoas não são assim? Deus está trazendo uma palavra nesta manhã. Deus está trazendo a água, que é a presença do Espírito Santo, sendo derramada para matar a tua sede, fome de justiça. Mas mesmo depois de uma palavra tão poderosa, ainda tem pessoas que começam a dizer: ah, mas aquela palavra foi ensaiada, aquela palavra o bispo ensaiou, ele disse aqui dali, mas não é bem aquilo. Irmãos, Deus está falando com você. Se apegue nesta palavra para se levantar nesta manhã. Se apegue nesta palavra para dizer: não, eu não vou me acostumar com esse problema, eu não vou me acostumar com esse coronavírus, porque ele não vai me derrubar, porque maior aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Independente do que o mundo está vivendo, independente do que as redes de televisão e as redes das mídias de modo geral estão dizendo, eu creio no Deus, e a Bíblia diz: eu sei no Deus que eu tenho crido, que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu estou vendo.
Sabe, queridos, quando nós enfrentamos algo inesperado, vem o medo, e muitas vezes queremos fugir, abandonar, se isolar, se render e até desacreditar. Mas Deus está mandando essa palavra dizendo: coma, se levante deste sono e coma. O problema é que muitos comem, bebem e voltam a dormir, ou seja, voltam a se entregar. Mas pela segunda vez Deus está mandando essa palavra. Talvez por isso que muitas vezes a gente diz assim: mas por que Deus está mandando essa palavra de novo, falando sobre medo? Por que Deus está falando de novo? Parece que o bispo é bem repetitivo sobre isso. Não, irmãos, é Deus que está falando nesta manhã. Essa mensagem está sendo ministrada em todas as igrejas de Nossa pela Manhã. Foi feita pelo nosso apóstolo Nadilson. Então o que é que acontece? É como se Deus dissesse pela segunda vez para você: você que ouviu uma palavra um certo dia, recebeu essa palavra, se alegrou com essa palavra, mas agora voltou a dormir de novo. Deus está mandando novamente o anjo tocar em você. Toca, levanta, come e bebe. Pela segunda vez ele tocou e comeu. E desta vez o anjo falou: come, porque o caminho ainda será longo. Glórias a Deus. Diga assim: o meu caminho ainda é longo. Ou seja, Deus tem muita coisa ainda para fazer na tua vida. Deus tem muita coisa ainda para usar a tua vida. Deus tem muito tempo ainda. Mas pastor, quanto tempo? Eu não sei, não vou ser aqui de forma nenhuma dizer para você um prognóstico: vai ser tanto tempo, porque isso é adivinhação, isso não é de Deus. Deus tem um tempo certo para todas as pessoas, mas o que você precisa é ter forças para se levantar. Você que perdeu a fé, coma pão e beba água, coma a palavra de Deus, receba esta palavra. Você pode perceber que não foi Elias que foi atrás do pão, mas foi o anjo que trouxe o pão. Tem momentos, irmãos, que a gente vai ler a Bíblia. Tem momentos que a gente lê a Bíblia, a gente procura pão, mas tem momentos que Deus levanta anjos para trazer pão para te alimentar. É aquela palavra que você nunca viu, é aquela palavra que você não meditou, é aquela palavra que você não digeriu, e Deus manda esta palavra porque Ele tem misericórdia de nós, porque Ele vê a tua situação e vê que o medo dominou a sua vida. E muitas pessoas são dominadas pelo medo, dizem: não tenho medo não, eu não tenho medo não, mas as reações dessas pessoas, elas são próprias de medo. Já notou que tem muitas pessoas que querem se mostrar de fortes, querem demonstrar uma fortaleza que não são, querem demonstrar uma espiritualidade que não tem, mas na hora do medo a gente descobre quem é e quem não é. É ou não é? A gente descobre na hora da notícia, a gente descobre no momento da aflição quem é ou quem não é que tem o Espírito de Deus. Amém ou não? Quantas pessoas são assim corajosas para falar, mas na hora da atitude são covardes, não é? Pastor, mas eu não sou medroso. Irmãos, vamos olhar para as suas reações. Se alguma coisa você está deixando de fazer e que não existe uma explicação razoável para isso: pastor, eu não estou indo para a igreja porque eu estou preservando a minha família. Mas você está indo trabalhar, não está indo? Pastor, mas sabe como é que é, né? O trabalho é obrigatório, irmãos. E congregar não é bom não? Não é importante não? Não é importante para a sua vida espiritual? Talvez, irmãos, nós venhamos a colocar justificativas onde não existe necessidade de justificar. Era só ter atitude para mostrar. Amém ou não? Eu não estou falando para aqueles irmãos que estão por necessidade, por situações de fazer parte da faixa de risco, né? E tem alguma comorbidade. Essas pessoas que não estão saindo para todos os lugares, tudo bem, elas estão se preservando. Mas aqueles que estão indo trabalhar, aqueles que estão indo fazer seu trabalho no dia a dia, crendo que Deus está protegendo, por que não faz o mesmo para ir à igreja? Pastor, para evitar aglomeração. Mas está indo no ônibus lotado, está indo no metrô lotado, você foi num avião com gente lá, você está se relacionando com pessoas. A Bíblia diz em 2 Timóteo capítulo 1 versículo 7, eu vou terminar agora. A Bíblia diz assim: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Veja o que a Bíblia está dizendo, que o Espírito do Senhor, ele tem três pontos importantes. Ele é poder, amor e equilíbrio. Veja que Paulo podia ter escrito assim: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de coragem, mas de força. Não, ele colocou três coisas, né, importantes para nós nesse conceito de coragem, nesse conceito de força. Porque não adianta ser só o poder, ele também tem amor. Tem momentos que nós temos que demonstrar amor, compaixão, entender que uma pessoa tem medo e ajudá-la, né? E dar força para essa pessoa e não condená-la. Essa palavra que está vindo para você nesta manhã, que está vindo para todos que estão aqui na igreja, não é para condenar você, mas é para te edificar.
Não é para te acusar de algum ato de medo, porque a pior coisa do mundo é que quando você está com medo, alguém olhar para você e rir na sua cara e dizer, está com medo. A gente não gosta, a gente se sente menos do que os demais. Então é evidente que quem está com medo não vai abrir o peito e dizer assim, eu estou com medo, eu sou medroso. Não, mas é evidente, irmãos, que tem muitos momentos que nós somos dominados por esse espírito chamado espírito de covardia. Esse espírito tem dominado a muitos na igreja, o espírito de covardia. Mas a Bíblia diz que Deus nos dá poder, ou seja, o poder vem dele. O amor que se revela em Deus vem dele. E nós devemos ter o quê? Equilíbrio, moderação. É evidente que essa coragem exagerada tem feito muitas pessoas até morrerem. É aquele negócio que é a inconsequência, né? Não, pastor, eu sou corajoso demais, vou pular aqui dessa árvore para outra. Quem mandou tu pular dessa árvore para outra? Vai cair, vai morrer. Então é evidente que tem momentos que nós temos que ter equilíbrio. Não é porque eu estou falando sobre você vir à igreja que a gente vai vir de qualquer maneira. Como eu falei para vocês, nós temos aqui na igreja todos as prerrogativas para poder as pessoas virem com segurança, distanciamento, afastamento um do outro, está todo mundo de máscara aqui na igreja, álcool em gel na porta, um tapete onde você pode higienizar o seu pé. Tudo que a igreja fez para você frequentar está sendo feito. É evidente, irmãos, que Deus está nos protegendo. A nossa parte é, depois que terminarmos o culto aqui, nós vamos desligar toda a energia da igreja, vamos fechar as portas e ir para casa. Porque nós temos que fechar as portas, fazer a nossa parte, chama-se equilíbrio. Mas sabemos que a proteção não é da porta, não é do cadeado, não é do alarme, mas é do Senhor. Amém? A mesma coisa nas nossas vidas. Nós colocamos mão no álcool, lavamos as mãos, higienizamos, fazemos tudo conforme a recomendação médica, colocamos nossas máscaras. Para cantar é uma bênção com máscara, mas é glória a Deus por tudo. A gente vem para a igreja, participa do culto, mas a gente crê que é o Senhor que está nos protegendo. Nós sabemos de muito caso, muitos irmãos que não estavam nem frequentando os cultos e pegaram coronavírus. Então, a gente sabe que a nossa proteção vem do Senhor. Agora o que eu quero mostrar para vocês, não adianta fugir com medo. Não adianta abandonar os amigos, não adianta se isolar, não adianta se render e não adianta se desacreditar naquilo que Deus colocou sobre a tua vida. Ah, pastor, eu não tenho chamado para nada não. Eu sou muito fraco, eu sou muito frágil. Meu Deus, olha aquele homem que orava pelos outros, agora está com medo de pegar coronavírus em casa. Aquele homem que subia no púlpito e dizia, Satanás, vem aqui que eu vou te repreender. Agora está com medo em casa. Aconteceu isso com Elias. Aconteceu com Pedro. Pedro chegou e dizia, Senhor, para onde o Senhor for, eu vou contigo. Jesus, você vai me negar 3 vezes. Negou 3 vezes, fugiu, se isolou, abandonou os amigos, abandonou Jesus, desacreditou no chamado. Por que desacreditou no chamado? Ele voltou a pescar. Ele não queria mais continuar vivendo o evangelho, agora ele estava voltando à pescaria. Ele voltou ao que ele fazia antes. Você percebe que o que aconteceu com Elias repetiu com Pedro e repete hoje com muitos cristãos. Aonde o medo domina, onde o medo nos leva, então a palavra é, não se deixe dominar pelo medo. Não deixe o medo lhe dominar, amém? Não deixe o medo fazer você fugir, abandonar os amigos, se isolar, se render e desacreditar no chamado de Deus sobre a tua vida. Ele disse, eu não sou melhor do que meus pais. Em outras palavras, eu não sou profeta, eu não tenho chamado nenhum. Meus pais morreram daquela forma e eu não mereço ser morrer melhor do que eles. Eu tenho um destino pior do que meus pais. Irmãos, você tem um chamado de Deus sobre a tua vida. Nós temos um chamado de Deus sobre as nossas vidas e esse dom não pode ser revogado. Deus nos deu e Ele quer que nós venhamos a multiplicar, porque Ele confiou que você faria isso, Ele acreditou em você. Então está na hora de deixar de se esconder com medo e começar a afrontar. A igreja hoje se tornou uma igreja covarde. Muitos irmãos se tornaram covardes. Mas pastor, que palavra forte, é mesmo. Porque a Bíblia diz que é um espírito de covardia. Quantas vezes eu estava agindo dessa forma? Eu comecei a querer fazer live todo dia lá de casa. Eu disse, não, vou fazer na igreja. Eu vou fazer com os meus irmãos. Porque Deus não nos deu espírito de covardia. E de forma nenhuma, irmãos, estamos aqui para desobedecer governador, prefeito, mesmo ele sendo usado pelo Satanás, mas sabemos que maior é aquele que está em nós. A igreja não vai se dobrar ao mundo, a igreja não vai se dobrar à Rede Globo, a igreja não vai se dobrar à vontade popular, a igreja é de Cristo, e nós estamos aqui para fazer o evangelho. A igreja sempre foi perseguida, porque ela sempre foi diferente do mundo, e ela é luz em meio às trevas.
Nós não nos dobramos. Enquanto a mídia está querendo divulgar o medo, nós divulgamos a palavra de Deus. Aí você, bispo, então por que você não vai no hospital e ora pelas pessoas do coronavírus? Se Deus mandar eu ir, eu vou. Lembra-se que Elias, ele tinha poder, mas não era dele. O poder que está sobre a minha vida, sobre a vida de qualquer membro de qualquer igreja, de qualquer pastor, não é dele, é do Senhor. Se houver direção da parte de Deus, a gente ora. Nós oramos com uma irmã que estava com coronavírus, ela ficou curada. Eu creio que Deus cura. Eu creio também que muitos amados irmãos, cantores, pregadores, pastores, homens de Deus, Deus aproveitou esse momento para promover os céus. Por que não? Não é porque um crente morreu de coronavírus que ele estava em pecado. Não é porque o irmão morreu de câncer que ele não tem fé. Deus permitiu. O profeta Eliseu, que foi posterior ao profeta Elias, morreu de uma enfermidade. E no entanto ele foi um homem de Deus. Amém? Ele é um homem de Deus. Glória a Deus. Então, não é porque um crente pega a doença que ele não tem fé. Não é porque um crente fica doente, ele está em pecado. Nós temos que baixar as pedras. Coloque as pedras no chão, irmão. Porque crente fica desempregado, crente fica doente, crente morre atropelado, crente foi comido por leão. Daniel foi poupado da cova dos leões, mas os irmãos foram jogados por Nero, morreram com os leões comendo. Por que os mesmos anjos que apareceram lá na Babilônia protegendo Daniel, não protegeu os irmãos lá nas arenas de Roma? Porque Deus não permitiu, Deus não queria, não era o propósito de Deus. Então a gente tem que entender, irmãos, que vai pessoas morrer de homem, de avião, de facada, mas quando Deus quer proteger, não tem demônio que venha te atingir com a tua vida. Eu creio, irmãos, que quando Deus está protegendo um cristão, nada pode atingir, porque a palavra de Deus está sobre eficácia. A Bíblia diz que o Senhor colocará anjos aos nossos lados, ao nosso redor, nos proteger de todo mal. Mas é verdade que quando Deus tem um propósito de te levar, qualquer fato que aconteça aqui embaixo, seja acidente, morte por doença, Deus nos promove. E como Paulo diz, para mim morrer lucro, amém? Então, vamos voltar à palavra. Entendemos que temos que nos alimentar deste pão, que vai nos levantar debaixo do pé de zimbro e manter-nos em vida constante com Deus. E é assim que Deus quer fazer com todos nós, amém? Não fuja, não abandone seus amigos nem a sua igreja, não se isole, nem se renda, e muito menos deixe de acreditar nas promessas de Deus sobre a tua vida. Continue crendo, porque o melhor e o maior de Deus ainda está por vir. Levanta-te e come, porque a jornada ainda é longa, em nome de Jesus. Vamos cair em nome de Jesus, vamos ficar de pé? Glória a Deus. Pai, te louvamos nesta manhã pela tua santa palavra. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos levantou nesta manhã, porque o Senhor nos edificou nesta manhã, porque o Senhor, conhecendo as nossas necessidades, o Senhor sabe as nossas limitações. Nos levanta, Pai, nos levanta para que venhamos a continuar na jornada da fé, não venhamos a desistir, não venhamos ser dominados pelo medo nem pela fraqueza. Obrigado pela tua santa palavra. Meu Deus, eu não estou ministrando aqui porque eu sou o homem mais corajoso do mundo, porque eu sei, meu Deus, as fraquezas que existem em mim, mas eu sei do Deus que eu sirvo. E nós cremos, Senhor, que o Senhor está se levantando do trono, está pleiteando a causa dos teus filhos. Pai, não nos deixa ser dominado pela covardia, não nos deixa ser dominado pelo medo, mesmo que venhamos a ter temor do vírus, do pecado, do mundo, de ser assaltado, de um acidente, de um incidente, mas sabemos que a nossa vida está no controle das tuas mãos, e cremos que o Senhor está no controle de tudo. E quando o Senhor deseja promover, o Senhor promove. Mas quando não é a hora, quando não é a senha, meu Deus, os teus anjos protegem, a cura se manifesta, os médicos ficam confusos, as pessoas ficam confusas, porque o milagre vem ali e faz algo extraordinário. Meu Deus, eu te peço agora por aqueles que estão acamados, por aqueles que estão doentes, por aqueles que estão deitados debaixo do pé de zimbro. Levanta-os agora através desta palavra, faz eles comer esta palavra, beber desta água, que é a presença do Espírito Santo, que eles possam se levantar e continuar a jornada, porque o Senhor ainda tem muitas coisas para fazer através dos teus filhos. Não parou por aqui, tem muitos outros milagres. O Senhor vai usar os teus filhos na igreja, na família, no seu trabalho, para a glória do teu nome. Pai, esta é a nossa oração, te louvamos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus, amém e graças a Deus. Deus abençoe todos vocês, em nome do Senhor Jesus, amém.